Senhor Secretário de Estado, muito boa tarde. Nós concluímos hoje, no âmbito daquilo que eram as reformas estruturais, uma parte substancial dessas mesmas reformas. Quero recordar aos senhores jornalistas que há duas formas de resolver litígios, as chamadas formas extrajudiciais e as formas judiciais de resolução de litígios. Nós já tínhamos aprovado a lei de arbitragem voluntária e aprovámos hoje, e que está em vigor, como sabem, aprovámos hoje o regime jurídico da mediação e dos julgados de paz. Relativamente à mediação, quais são as grandes alterações? Regula-se pela primeira vez, de uma forma integral, todo o tipo de mediação: laboral, familiar, penal e civil e comercial, sendo que estas duas áreas não estavam de todo reguladas. Estabelece-se ainda um conjunto muito apertado de requisitos para acesso à atividade e mecanismos de fiscalização para estas atividades. Eu permito-me sublinhar que nós não só não tínhamos um corpo de regras próprio para a mediação, como a fiscalização da mediação privada inexistia, e mesmo em termos de requisitos de acesso inexistia. Isto é extremamente importante porque são meios menos expendiosos do que o recurso aos tribunais e, portanto, muitos daqueles menos carenciados recorriam a estes meios. Ora, sobretudo, em setores tão sensíveis como a mediação familiar, como os senhores compreenderão, é preciso que existam requisitos de acesso para a prática deste tipo de atos e é preciso que exista fiscalização, sobretudo no âmbito da mediação pública. Temos depois os julgados de paz. O que são os julgados de paz? São também meios alternativos de resolução de litígios. Esses meios alternativos de resolução de litígios são, no fundo, uma espécie de tribunais de proximidade. O que é que se introduziu também? Pela primeira vez há uma regulação completa, depois de avaliados 10 anos de vigência do regime anterior, há uma regulação completa dos julgados de paz. Aumenta-se a sua competência para julgar causas até aos 15 mil euros, quando anteriormente só as podiam julgar até aos 5 mil. São matérias típicas de justiça de proximidade, como questões de condomínio, como questões relacionadas com prédios, conflitos de vizinhança, etc. Os julgados de paz veem, por outro lado, reforçados os requisitos também aqui de acesso, de formação e de fiscalização. E é, portanto, a terceira pedra, digamos assim, dos meios alternativos. Devo dizer que, em relação a estes dois meios alternativos, há aqui uma alteração de filosofia completa. Há uma aposta decisiva naquilo que é a qualificação, naquilo que é a fiscalização. Temos depois duas pedras angulares de todo o nosso sistema judicial. A primeira peça angular é, naturalmente, o Código de Processo Civil. E nós temos um novo Código de Processo Civil. Nós não temos apenas a 43ª alteração, como muitos pretenderiam, ao processo civil. Temos um novo Código de Processo Civil com uma nova filosofia por decisão do Governo. E em que é que consiste, no fundo, a grande alteração de filosofia? Em substituir uma justiça formal, absolutamente formal. O Código é de 1939 e tem 43 alterações, como digo. Não havia como fazer mais um remendo com filosofias diferentes, como compreenderão, de 39 à atualidade. E, portanto, a opção foi claramente fazer um novo código, muito apostado na justiça material sobre a justiça formal. Daí que se eliminem as várias formas de processo comum que existiam. Passa a existir uma única forma de processo adaptável à complexidade do processo. Por outro lado, há uma fase
que se chama audiência prévia, que não tem nada a ver com a audiência preliminar anterior, onde as partes decidem o que realmente é importante para o processo. Acabamos com o ruído processual, com os articulados de 1000 ou 2000 artigos. Se há uma questão para resolver, as partes com o juiz nessa audiência prévia definem o objeto do litígio, o que é que realmente é importante. Não é o que é acessório para eternizar sessões de julgamento. Isso deixa de ser possível. Definem o objeto de litígio, definem a calendarização da prova. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nunca mais teremos nem 5, nem 6, nem 2, nem 4 testemunhas chamadas para o mesmo tempo e à mesma hora e que depois têm que se vir embora, porque obviamente não é possível inquiri-las naquele tempo. Até o tempo tem que ser estimado. As audiências de julgamento tornam-se absolutamente inadiáveis, salvo casos extremos, como morte, acidente comprovado, etc. O juiz pode suprir, e isto é muito importante, suprir irregularidades e deficiências dos articulados. O que significa que nunca mais ninguém ganhará uma causa na Secretaria por uma mera questão formal. Tudo é suprível. Por outro lado, eliminam-se uma série de incidentes e de formalismos. Acaba-se de vez com a aclaração, que manifestamente servia como mais uma instância de recurso. E, portanto, esta nova filosofia permite não só respeitar o cidadão, calendarizando toda a prova, indo direito à questão. Se há questões formais a resolver irregularidades, elas podem ser supridas. Portanto, ninguém mais ganha processos na Secretaria. Acabam a maior parte dos incidentes. Qualquer incidente que seja suscitado ou qualquer manobra dilatória é profundamente penalizada em termos monetários e, portanto, isso é um inibidor. Por outro lado, teremos uma segunda instância de matéria de facto. Isto é, teremos um recurso em que, de facto, será possível reapreciar a prova e não haver só essa reapreciação de uma forma puramente formal. Também, quando se interpõem providências cautelares, e o juiz tem todos os meios na providência cautelar para definir o fundo da causa, não há necessidade de propor a ação principal. O que também evita a duplicação de ações. Quero também dizer que, ao contrário do que se dizia até aqui, que nós tínhamos que pôr uma ação para se reconhecer o direito e depois uma ação executiva, a regra passa a ser a de que o Tribunal declara e executa o direito na mesma ação. Não há nenhuma razão para termos duas ações, tal como nas providências cautelares, onde é possível conhecer o fundo da causa. Como os senhores podem testemunhar, é, de facto, uma alteração absoluta, completa de filosofia. É um novo código. É, em absoluto, um novo código. Temos depois a lei de organização dos tribunais judiciais. Não estou a falar do mapa judiciário. Esse será um decreto-lei de desenvolvimento daquilo que é uma lei de enquadramento do sistema judiciário. O que é que acontecia até agora? Nós até agora tínhamos uma dispersão legislativa que muito dificilmente o cidadão comum podia perceber que tribunais tinha e a que tribunais tinha que se dirigir. A nossa ideia foi dizer claramente e aprovar um diploma onde se elencam os tribunais existentes, os tribunais, o Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, os tribunais da relação, os tribunais das relações e os tribunais de primeira instância. Quanto aos tribunais de primeira instância, vêem as comarcas muito alargadas, em regra coincidentes com os distritos, por serem, no fundo, e sobretudo, por serem realidades sociais conhecidas. Como é que se estruturam os tribunais de primeira instância? As comarcas, no fundo. As comarcas são divididas por 3 tipos de patamares, se quiserem. Por uma instância central,
que resolve os casos de maior complexidade, por uma instância local, que resolve os casos de menor complexidade, e por uma secção de proximidade, onde poderão existir julgamentos se as partes e os juízes o permitirem. Eu, a este propósito, queria dizer ainda que se vão introduzir especialidades no interior. Todo o interior terá especialidades, ao contrário do que acontecia até agora, em que elas se concentravam basicamente no tribunal, no litoral. Mas mais, relativamente a esta matéria, da sua secção de proximidade, o cidadão poderá aceder não àquilo a que acedia apenas no seu tribunal, e dou-vos um exemplo. Já hoje, para tratar de questões de trabalho, era preciso ir à capital distrito. Isso deixa de ser necessário, porque daquela secção de proximidade o cidadão poderá enviar os seus articulados, obter informações, ser ouvido por videoconferência, e se as partes e os juízes entenderem que por razões probatórias de prova é mais fácil fazer lá o julgamento, podem ali ser feitos os julgamentos. Muito ao contrário daquilo que eu tenho ouvido, fica esclarecida a questão das secções de proximidade. Outra questão muito importante nesta reorganização judiciária é o facto de os tribunais passarem a prestar contas. Isto é, serão avaliados anualmente. Há um número de processos entrados, há um número de processos saídos, porque que há um atraso neste ou naquele outro processo, ou porque que o tribunal está sistematicamente atrasado. Essa avaliação é feita anualmente, o que impedirá estas pendências de anos que se arrastam anualmente perante os Conselhos Superiores de Magistratura e depois tratada também com o Ministério da Justiça. Os atrasos podem dever-se a muitas questões. E, portanto, esta nova filosofia também de os tribunais prestarem contas anualmente pelos atrasos dos processos permitirá fazer com que não tenhamos mais estes atrasos crónicos. As comarcas serão geridas por um Conselho de Gestão, composto por um juiz-presidente, um procurador coordenador e por um administrador judiciário. Haverá também uma comissão de acompanhamento, digamos assim, por parte da sociedade civil, que poderá colocar as questões sociais perante o tribunal, e toda esta orgânica judiciária permite também uma grande flexibilização de recursos. Eu tenho dado várias vezes como exemplo o caricato que é, no Campos da Justiça, haver uma secção no primeiro andar que está cheia de processos, com recursos a menos, tem uma no segundo andar vazia, mas não se podem alocar nem funcionários, nem meios, nem magistrados. Porquê? Ora, esta gestão flexível da comarca vai permitir exatamente isso. Aí onde houver necessidade, vai haver um reforço da afetação. Por outro lado, é uma orgânica extremamente flexível. Extremamente flexível. Porque permite acudir ao aumento de determinados tipos de litígios. E, portanto, nós teremos não só a responsabilização, a especialização, a levada para o interior de especialidades e, o que não é menos importante, uma referência a todas as profissões forenses. Até agora, o que era tradicional neste tipo de leis de organização judiciária era fazer-se referência aos seus magistrados, aos advogados. Passa também a fazer-se uma referência clara aos outros profissionais forenses, que não são filhos de um Deus menor, como os oficiais de justiça e outros que intervêm no sistema de administração da justiça. Fico à vossa disposição. Penso que hoje demos um passo que estava prometido, está feito, foi feito em concertação, com muitos contributos que aqui quero agradecer de todas as profissões forenses, como quero agradecer a toda a excelente equipa, como quero agradecer à Comissão do Processo Civil, todo o imenso esforço e aquela comunidade de trabalho que se quer para este Código de Processo Civil e para esta organização judiciária foi, neste processo de elaboração,
destes dois pilares estruturantes daquilo que está a nossa justiça futura, quero agradecer a participação, o empenho, o apoio, a crítica construtiva. Muito obrigada.